O lado político, o Lula candidato, todo o Brasil já conhece. Mas e a vida do homem Luiz Inácio Lula da Silva? Sua infância, sua família, suas lembranças. É isso que você vai conhecer a partir desse momento. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a maleta era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Município de Caetés, Pernambuco, maio de 2002. Toda vez que eu venho a Caetés me dá um sentimento muito forte, porque hoje eu tenho mais clareza do que foi a vida da minha mãe e nossa quando éramos pequenos aqui em Caetés. Eu sou o caçula dos homens. Minha mãe teve 8 filhos. Minha mãe chamava-se Euridice Ferreira de Melo, mas a gente sempre tratava ela como Lindu. E meu pai chamava-se Aristide Inácio da Silva. Meu pai foi embora para São Paulo. Eu considero minha mãe uma heroína, por tudo que ela simbolizou para mim. Mas eu sei que um belo dia minha mãe resolveu ir embora para São Paulo, porque até era pouca, ela tinha que trabalhar, meus irmãos eram pequenos e a grande surpresa foi que a minha mãe chegou em São Paulo e meu pai tinha outra mulher já casado. Hoje eu fico pensando assim, a coragem de uma mulher que tinha 8 filhos e que resolve largar do marido sem nada. Eu não reclamo da minha adolescência, não. Eu engraxava sapato de manhã, às vezes engraxava de sábado para ir para o cinema no domingo. Mas o maior prazer era engraxar um sapato e comprar, chegar no bar, comprar meia bengala de pão, encher de mortadela, comprar uma tubaína e tomar aquilo. Aquilo valia... Aquilo era o meu caviar, aquilo era o meu camarão. Eu achava fantástico aquilo. A gente foi se consolidando, os irmãos todos trabalhando. Aí nós mudamos para uma outra casa um pouquinho melhor. Surgiu a oportunidade de ir para o Senai e foi o meu primeiro contato com a cidadania. Uma pessoa que teoricamente poderia estar predestinada a não ser nada, de repente eu me vi diante da oportunidade de ter uma profissão. Aí eu me formei em torneiro mecânico. Naquele tempo, torneiro mecânico era uma profissão razoável, a gente ganhava um salário razoável. Então ficou assim, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma profissão, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro, né? Tudo por conta de uma profissão, que os outros meus irmãos não tiveram oportunidade de ter. Tinha uma moça chamada Maria de Lourdes, que era muito minha amiga. Engraçado, eu nunca tinha pensado em namorar com ela. O irmão dela era meu melhor amigo, então eu tinha vergonha de falar. Mas um dia eu fui num baile e combinei com ele, eu falei, ô Jacinta, eu vou falar com a tua irmã hoje. Falei, fala. E eu tirava ela para dançar e não tinha coragem de falar. Ganhei coragem. Aí eu falei, olha, ô Lourdes, eu queria dizer para você que eu gosto de você, que eu quero namorar e tal. Ela falou, deixa eu pensar um pouco. Aí naquele dia mesmo ela falou, eu aceito. Aí namorei, casei, dei entrada numa casinha no Parque Bristo, em São Paulo. Em junho de 71, minha mulher morreu. Ela estava grávida já com 8 meses e pouco e ela teve uma necrose hepática. Acho que foi um sábado, eu fui no hospital, falaram assim para mim, olha, você vem amanhã e traz a roupa do bebê. Aí no domingo de manhã,
Eu preparei a roupinha que ela tinha comprado, levei. Cheguei no hospital, ela tinha morrido, ela é criança. Mãe, eu sei que na minha cabeça, até hoje eu acho que ela morreu como morre milhares de brasileiros hoje por... Fiquei 3 anos e meio viúvo. Depois eu tive uma namorada. Dessa namorada surgiu a Lurian, que hoje é jornalista. Eu trabalhava no sindicato e eu cuidava da parte de previdência social. Eu conheci o Lula em 74. Ele já era diretor do sindicato. Eu trabalhava na prefeitura de São Bernardo. Aí, quando chega essa loira na minha sala, eu sabia que ela era viúva. Aí, eu falei, puxa vida, eu preciso dizer que eu sou viúvo também. Ele pegou, deixou cair a carteirinha dele no chão para mostrar, para eu pegar e ver que ele era viúvo. Foi engraçado que ela pegou minha identidade, acho que ela percebeu a malandragem minha. Falou, você também é viúva? Eu falei, sou. E nós começamos a namorar. Nesse tempo eu tinha um TL, era chique ter um TL. Torneiro mecânico naquele tempo podia comprar um TL. Eu tinha um TL azul que era... Namoramos 7 meses e casamos. Eu estava apaixonado mesmo, muita paixão. Você casar em 7 meses, né? Tivemos o Fábio, que é o primeiro filho nosso, meu e dele, né? Depois nós tivemos o Sandro, que está com 23, e o Luiz Cláudio com 17. O Marcos, que é só o filho da Marisa, do primeiro casamento, aconteceu uma coisa fantástica. Ele chegou pro Lula e falou, não dava para o senhor colocar o seu nome em mim, porque todo mundo fala que você é meu pai, só que eu não tenho o teu nome. Ele acabou adotando o Marcos como filho dele. Então hoje o Marcos também chama-se Marcos Cláudio Lula da Silva. O Lula costuma falar para todos que é ele que manda na casa, mas não é verdade. Quem manda na casa sou eu. Eu comparo a Marisa aquelas mãezonas italianas, sabe, que abre os braços e coloca os filhos embaixo. Era muito rígida com os filhos. A Marisa, nós temos um problema em casa que é o seguinte, ela endurece e eu amoleço. Ela nega e eu dou. Ela fala que eu faço chantagem com a molecada, né? E estamos casados há 28 anos. Sabe? Acho que foi uma dádiva de Deus ter encontrado a Marisa. Acho que é a companheira, sabe, a quem eu devo muito, muito, muito. Até do que eu sou, devo muito. Ele chega, ele é carinhoso, ele conversa. Tenho 3 netos. Eu tenho a Maria Beatriz, que é a filha da Lurian. Tenho o Tiago, que é o meu companheiro de jogar bola. E tenho o Astar. O que ele mais gosta, de final de semana que está em casa, é ir pro sítio. Quando eu posso, eu vou pra lá. Eu gosto de jogar buraco, eu gosto de jogar dominó, eu gosto de jogar truco, né? Eu gosto de cozinhar no fogão de lenha que eu tenho. Então ele faz umas comidas, faz um feijão, faz um arroz, assa uma carne. Gosto de fazer um coelho, gosto de fazer uma polenta, gosto de fazer um macarrão, uma carbonara. Eu sou um bom cozinheiro. Quando você descobre uma pessoa que tem um certo dom para a vida sindical, que se preocupa com o bem-estar dos outros, se preocupa com o problema dos companheiros de lado, esse cara normalmente tem tendência a ser um bom dirigente sindical. Bom, quando chegou em 1975, eu fui escolhido para ser presidente do sindicato. Aí depois, daí as coisas foram fluindo. Eu sempre tive uma relação de respeito muito grande com os empresários nas negociações, porque eu queria que eles me respeitassem. E se eu queria ser respeitado, eu tinha que respeitá-los. Lula era um líder sindical que você tinha, afinal, confiança e, por que não dizer, prazer de negociar. Porque de um lado você tinha uma pessoa que defendia os interesses da categoria do sindicato que ele era presidente, porém fazia isso com lisura e quando se comprometia a alguma coisa, cumpria a coisa com a qual havia se comprometido. Estádio da Vila Euclides, São Bernardo do Campo, maio de 2002. Toda vez que eu entro aqui no estádio da Vila Euclides, eu fico muito emocionado porque eu devo praticamente tudo que eu sou na vida política ao que aconteceu aqui. Vivemos um momento histórico da classe trabalhadora. É um voto de confiança que eu peço a vocês. Nós vamos voltar a trabalhar!
Mas os dois fatos que marcaram a minha vida e que cada vez que eu vejo a imagem eu fico emocionado foi a Grande Assembleia de 1979 e a Grande Assembleia que nós fizemos aqui em abril de 1980. Era um clima muito emocionado e, de repente, a gente percebe helicóptero do Exército sobrevoando as nossas cabeças aqui. E eu comecei a ficar preocupado porque se desse um tumulto qualquer, poderia o pessoal sair correndo e alguém se machucar. Aí eu chamei o pessoal e falei, olha, vamos levantar as nossas bandeiras, vamos cantar o hino nacional, porque nós temos que provar para eles que nós é que somos brasileiros, que nós é que amamos essa terra e é das nossas mãos. E minhas amigas, há momentos na história de um país em que dizer a verdade é um ato de coragem. É um grande gesto em defesa da democracia. Esse livro narra nos mais diversos aspectos a farsa do impeachment contra a presidenta Dilma. Expõe os métodos e os interesses da aliança entre os partidos derrotados nas urnas. Registra para o Brasil e para o mundo e para a história a verdadeira natureza do golpe de 2016. É isso que eles tentam esconder em comunicados grosseiros aos jornais e governos de países que não reconhecem a farsa do impeachment. É isso que eles tentam esconder censurando os nossos protestos e até as atividades da presidenta Dilma Rousseff. Depois do golpe, a Rede Globo simplesmente tirou a Dilma do ar, como se ela não existisse ou nem tivesse existido. Como se ela não tivesse lutando diariamente junto com todos os democratas para restabelecer o mandato e o Estado de Direito. Querem reescrever a história, apagando o que não lhes convém, falsificando o presente até o passado, como faziam as ditaduras totalitárias do século XX. Mas não vão alcançar esse intento, enquanto houver um só brasileiro ou brasileira, igual a vocês, conscientes, resistindo contra o golpe e a manipulação e a censura. Eles podem ter vencido a primeira batalha na Câmara dos Deputados, aprovando o envio do processo ao Senado. Eles não respeitam sequer o rito que prevê a votação final pelos senadores. Agem como se fosse um governo definitivo, que eles não são, um governo legítimo que jamais vão ser. Seus objetivos já estão claros aos olhos de todos. Retirar os direitos dos trabalhadores e dos aposentados, desmontar os grandes programas sociais, retroceder no campo dos direitos coletivos e individuais, das mulheres, dos negros, dos indígenas, do povo LGBT, da infância e da juventude. Desmontar o SUS, as universidades, o FIES, o ProUni e o sistema público de previdência. Privatizar os bancos públicos e tudo o que eles não conseguiram vender quando governaram esse país. Entregar o pré-sal aos estrangeiros. Reverter a política externa soberana para submeter o Brasil aos países mais ricos. Fazer como dizia o Chico Buarque de Holanda. Voltar a falar fino com os Estados Unidos e falar grosso com a Bolívia. Controlar as instituições para restabelecer a impunidade que sempre os beneficiou antes dos governos do PT. Eles sabem que não têm legitimidade, não têm condições políticas e morais para fazer o país retroceder dessa maneira. Sabem que a aventura golpista não tem como se sustentar por muito tempo. E sabem principalmente que a luta pela legalidade e pelo respeito às urnas vai continuar. Até a votação no Senado e até que o Estado de Direito volte a prevalecer no Brasil. Esse livro é a demonstração mais viva de que a sociedade brasileira não abre mão da liberdade e da democracia. É isso que eles temem, por já perder a batalha da credibilidade. Parabéns a todos e contem sempre comigo nessa luta. Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelos desfalques que ele deu. No pequeno, não tenha nós sabemos compreendido no Brasil
né, é que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né, por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. Eu penso que era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da FAO, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a todo o povo brasileiro que foi às ruas em 2016 defender a democracia. E quero agradecer ao povo brasileiro que vai continuar indo para a rua em 2017 para defender a sua aposentadoria, para defender a sua educação, para defender o seu aumento de salário, sobretudo para defender o seu emprego e para conquistar novos empregos. Para exigir que o governo fale em desenvolvimento, fale em investimento, fale em financiamento, fale em crédito, em coisas que podem ajudar a economia a crescer. O governo não pode só falar em corte e só corta dos mais pobres. Sabe, não há nenhuma possibilidade de nós resolvermos o problema da economia brasileira só falando em corte. E toda vez que se fala em corte, a gente sabe que não vai cortar dos mais ricos, vai cortar sempre dos trabalhadores e daqueles que mais necessitam. Então é preciso mudar o tom da música. Nós já provamos que é possível o Brasil ser melhor. Nós já fomos o povo mais alegre, o povo mais otimista do mundo. Nós passamos 12 anos tendo aumento de salário. Nós passamos 12 anos em que cada Natal era motivo de muita festa, porque as pessoas iam à rua para comprar, mesmo que fosse pouco. O país está parado. E vai continuar parado se o governo não mudar a política econômica. A União não pode investir, os estados não podem investir, os prefeitos não podem investir, os empresários não estão investindo, os bancos não estão crédito e o povo não tem crédito. Ou seja, como é que pode funcionar a economia desse jeito? E eu acho que você sabe que eu estou falando com conhecimento de causa, porque já fiz isso uma vez. Só tem um jeito para o Brasil em 2017, é a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O microempreendedor, o pequeno empresário, ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar, é preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Primeiro, nós sabemos que é preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que eu estou falando um presidente que tenha respaldo popular. E respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto, é preciso antecipar o processo eleitoral. É preciso que a gente tenha coragem de dizer, é preciso que o povo vote a eleger um presidente pelo voto direto, para que ele possa fazer as mudanças que o Brasil precisa que seja feito. Se você acredita nisso, continue indo para a rua. Porque eu acredito. Eu acredito no Brasil, acredito no povo brasileiro, acredito no trabalhador, no empresário, acredito que é possível a gente fazer esse país voltar a ser o país do otimismo, o país dos sonhos. Porque não é só os outros que têm direito de sonhar. O povo brasileiro precisa sonhar.
e levantar todo dia para tornar o seu sonho uma realidade. Que somente nós, juntos, seremos capazes de reconstruir esse país, economicamente e politicamente. Porque, sabe, o povo o que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. É só assistir o Jornal Nacional hoje que você vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei o apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelos meus, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vadam para a imprensa. Certo. Eu vi aqui, desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui Eu estou falando hoje em 2 minutos, doutor Moro. Eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela. Então não existe vazamento em relação a essas ações penais. Não existe. O que tem é vazamento proposital. Não, essa tem ação alguns penal jornalistas, pública, que eu não vou citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Eu poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer, e meus advogados precisam vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, doutor Moro, porque esse julgamento, ele tem que ser pela imprensa, senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa, para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenha um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. Certo. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor: a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não apareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal.
Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Certo? Eu espero que o dia que uma nação... Agora, o senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o fórum próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos. Só um pouquinho, o senhor, sem querer, presidente, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, eu não então... tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor. Então pode encerrar a gravação. Sim. Bom, senhor presidente, essa audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Excelência, presidente, só um requerimento. Certo. Nós constatamos que nas atas ainda consta o nome de Dona Marisa como ré. Tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que Vossa Excelência não tenha declarado a absolvição sumária, nós pedimos a exclusão do nome de Dona Marisa da ata. Na ata tem nome? Não, na ata não, doutor. Nas atas anteriores constou, ou nos lançamentos feitos no sistema, constam Dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de, não só nas atas propriamente ditas, mas também no sistema eletrônico. Na ata não tem mesmo. Enfim. Tem que ser no microfone, doutor. Andrei, procurador da OAB. Sim. Tendo em vista que é instrumento de trabalho do advogado o uso do seu celular, a OAB requer que Vossa Excelência reconsidere a decisão que nega o ingresso dos advogados com o celular. Da mesma forma, com relação à gravação, uma vez que esse é um entendimento já afirmado pela OAB, a gravação do áudio. Certo. Isso já foi objeto, doutor, de decisão e já foi indeferido, e inclusive houve recurso em 2 instâncias e foi indeferido. O que eu nunca proibi, e fica aqui muito claro, a gravação do áudio pelos defensores fica liberado desde que não haja transmissão simultânea. Agradeço. Pode passar o gravador? Se é sobre o celular, doutor, não vai ter volta atrás. Me parece que a decisão do tribunal fala de gravação. E hoje o telefone celular, como já apreciado pela Suprema Corte Americana, não é mais simplesmente um aparelho que faz ligação, ou que grava simplesmente, mas é um microcomputador que permite a comunicabilidade dos advogados, né? É da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se Vossa Excelência mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução, que é o que nós estamos requerendo, eu requeiro a Vossa Excelência que mande acautelar também o computador.
Não, Porque o telefone... Os computadores todos estão permitidos, certo? Mas os telefones celulares hoje são microcomputadores. Tá. Doutor, eu já Se Vossa Excelência pode até advertir que não grave em imagem, mas o requerimento é que Vossa Excelência determine a devolução dos telefones celulares, advertindo qual é a ação que Vossa Excelência considera pertinente dos advogados. Certo. Doutor, eu indefiro com base no que eu já argumentei na decisão anterior, certo? Vamos começar, então. E os computadores são permitidos? Sim. Excelência. Não vamos entrar nessa questão. Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, boa tarde, já lhe adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos, certo? Certo. Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos verdadeiras. Então, as perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas, certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando Perfeito. Alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores, certo? Senhor ex-presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Senhor ex-presidente, essa acusação do Ministério Público ela tem basicamente duas partes. Uma primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex 164A no condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OAS um apartamento triplex para o senhor, com 3 pavimentos de preço superior,
além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço do imóvel e com o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de 2.424.000, estariam relacionados a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao senhor ex-presidente sobre esse apartamento triplex 164 do condomínio Solares. Antes de uma questão de ordem apenas, a defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de Vossa Excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia e é daquilo que o réu se defende, diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Guarujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia, a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor. É uma questão colocada na denúncia, em boa parte da denúncia, que o senhor ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso, relacionando essas propinas à questão do dolo ali está envolvido. Então, as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Eu só respeitosamente gostaria de esclarecer a Vossa Excelência, ao Ministério Público, a posição da defesa, porque, insisto, há um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, que trata desta parte inicial da fala de Vossa Excelência. Então, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, a acusação, ela se restringe aos 3 contratos e o apartamento. Inclusive, Vossa Excelência já reconheceu isso com bastante clareza em decisão proferida ao negar provas da defesa. Vossa Excelência mesmo fez esta... Fica registrado o seu ponto? Só gostaria de concluir. Nós vamos ouvir, o ex-presidente está aqui para prestar o esclarecimento. Se o senhor ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta, ele tem a possibilidade de mas, Excelência, a questão é diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para defesa técnica. O ex-presidente vai fazer a sua autodefesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente informa a Vossa Excelência que reconhece neste processo, tal como decisões proferidas anteriormente por Vossa Excelência, apenas a acusação que eu expus há pouco. Tá bom, fica consignado o seu ponto, doutor, agora vamos para as perguntas, então, certo? No processo, senhor ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência pela localização, evento 3, arquivo comp 12, consta um termo de adesão com data de 1 de 4 de 2005, que teria sido assinado pela senhora, sua esposa Marisa Letícia, com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de 3 dormitórios no edifício em Guarujá do condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no meu imposto de renda, doutor. Certo. O senhor quer dar uma olhada no documento? Não. O preço total desse imóvel é R$195.000. A identificação do apartamento de dormitórios como... Excelência, é cota, não é o imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria R$195.000. E a identificação do apartamento de dormitórios como sendo o apartamento 141 do edifício Návia, que depois virou edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao OAS. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, nessa ocasião? Não. O senhor, ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser uma unidade simples que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim.
Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. De quando que é essa data aqui? Isso é de 1/4/2005. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. E em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é: o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção Nunca mencionou. No mesma localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1/1/2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex, de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A, que depois, com a transferência do empreendimento à OAS, acabou se transformando em triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Em 2004, assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem apreendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. Está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa saiba como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Consta ainda na acusação que esse empreendimento do condomínio Solares foi transferido da Bancop para a OAS Empreendimentos. O senhor ex-presidente teve conhecimento do fato e participou de alguma forma nessas negociações? Não. Consta na acusação e documentos que a OAS assumiu formalmente esse empreendimento em 8/10/2009. Nessa mesma época, a OAS concedeu aos cooperados da Bancop, com direito sobre o empreendimento no Mar Cantábrico, prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos valores, até então pagos à Bancop, ou celebrar compromisso de compra e venda da unidade e prosseguir no pagamento novo saldo devedor. Isso foi objeto de uma assembleia dos cooperados em 27/10/2009. Esses documentos estão nos autos, do evento 3, anexo 213 e anexo 214. Não sei se o senhor gostaria de ver. Eu não preciso ver não, doutor. Certo. Eu só quero repetir o seguinte: eu fiquei sabendo do apartamento em 2005, quando comprou, que declarou no imposto de renda de 2006, e fiquei sabendo em 2003, quando o Léo Pinheiro me procurou. Acho que 2013. 2013. Perfeito. O senhor ex-presidente e sua esposa realizaram alguma opção nesse prazo fixado de 30 dias, contados dessa Assembleia de 27/10/2009? Não. Não? O senhor ex-presidente se recorda quanto foi pago pelo senhor ex-presidente e pela senhora sua esposa no total por esse apartamento contratado, unidade simples? Não lembro quanto pagou, não.
Mas também está tudo declarado no imposto. Ele já deve ter aqui no processo, porque isso tem sido falado mais do que notícia ruim. Perfeito. O Ministério Público Federal afirma que foram pagos cerca de R$209 mil até setembro de 2009. O senhor presidente saberia dizer se foi aproximadamente isso? Sim. O senhor ex-presidente sabe me dizer se depois que a OAS assumiu o empreendimento em outubro de 2009, foram feitos novos pagamentos pelo apartamento? Acho que não. O senhor ex-presidente sabe me explicar por que, diferentemente de todos os demais cooperados da Bancop, que tiveram que, em 2009, optar pela continuidade da compra, celebrando contratos com a AES, ou pedir a devolução do dinheiro, inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia em 27/10/2009, o senhor e a senhora, sua esposa, não tiveram que fazer essa escolha? Tem uma hipótese, a dona Marisa pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. Essa é apenas uma hipótese ou o senhor tem conhecimento específico? Imaginar. Nunca lhe foi informado nada a esse Nunca, respeito? Nunca. Nem pela senhora, sua esposa? Não, eu vou lhe repetir. Eu fiquei sabendo do apartamento no ato da compra, que era um investimento, e fiquei sabendo em 2013, quando eu fui procurado. Perfeito. Consta aqui esse apartamento 141, do qual se refere a essa cota, cujo termo de adesão foi assinado por sua esposa, consta que esse apartamento foi alienado pela OAS Empreendimentos, com o número 131, em virtude da mudança da numeração do prédio, a uma terceira pessoa, em 26/4/2014. Está no processo no evento 3, arquivo comp 299. O senhor ex-presidente teve conhecimento da venda desse apartamento na época? O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda, já que ele dizia respeito ao apartamento correspondente à sua cota? Doutor Moro, como eu não requisitei apartamento e não recebi apartamento, eu não tinha por que ser informado. É que esse apartamento diz respeito àquele apartamento que estava vinculado à sua cota no Bancop. Não fui informado. A senhora, sua esposa, foi informada? Não acredito. Pelo que eu tenho ouvido aqui nos depoimentos aqui, parece que esse apartamento foi dado em garantia umas 50 vezes, parece, para outras pessoas que a OAS dizia. A OAS apresentou uma contestação e uma demanda judicial, isso está nos autos evento 3, arquivo comp 18, uma peça datada de 18/9/2013, de que os cooperados nessa Assembleia de 27/10/2009 teriam aprovado o acordo com a OAS para transferência do empreendimento, com 3 abstenções apenas e nenhum voto contra. O senhor já respondeu, mas o senhor confirma então, o senhor ou a senhora, sua esposa, algum representante, ninguém participou da Assembleia? A OAS Empreendimentos também, em petição dirigida ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em 29/8/2011, isso consta no processo no evento 3, arquivo comp 226, declarou expressamente o seguinte, abre aspas, o empreendimento do condomínio Solares é composto por 2 edifícios, contendo 112 unidades autônomas. Declarou ainda, isso em 29/8/2011, abre aspas, que todas as unidades haviam sido vendidas. Foram vendidas 111 unidades do empreendimento para ex-cooperados da Bancop, bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente. O senhor ex-presidente saberia me explicar por que a OAS teria declarado isso, se o senhor ex-presidente afirma que não havia ainda exercido essa opção de compra do apartamento? Eu fiquei sabendo aqui do depoimento, do depoente aqui, apenas em 2012, me parece, ou no final de 2011, por causa do meu câncer, a dona Marisa tinha autorizado a OAS vender o apartamento. Isso eu vi aqui no depoimento, eu não sei de quem, mas eu vi isso aqui. É que a afirmação que a OAS Empreendimentos faz aqui nessa petição que fez ao Ministério Público, isso em 2011 ainda, que todos os apartamentos tinham sido vendidos. E o senhor afirma que... Então deve ter vendido o apartamento e ter que falar com a dona Marisa. Certo. Consta também nos autos, segundo o Ministério Público, a afirmação de que o imóvel triplex 1684A, antigo 174, nunca foi posto à venda pela OAS Empreendimentos ao público, desde 2009 até hoje. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Sabe o motivo? Não.
O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento Triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Minha mulher. Só. E quem estava presente da OAS? Não sei. Eu sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender um apartamento. Uhum. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sei. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014. Certo. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares, ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor ex-presidente diz me parece ou o senhor ex-presidente tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi. Me parece que ela foi com meu filho Fábio. E chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito o senhor ex-presidente ela teria feito essa visita? Hein? Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito essa visita? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública, e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Certo. Consta no processo que essa segunda visita da senhora, sua esposa, teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de 2014. Eu não sei a data, doutor. Saberia se foi aproximadamente isso? Eu não sei, foi em agosto. Foi em agosto. Eu já perguntei isso ao senhor, mas só para ficar claro, o senhor ex-presidente e sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no prédio. Muitos. Defeitos de escada, defeito de cozinha. O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. Então, logo na sua primeira visita, o senhor já entendeu que não ficaria? Que não poderia. Transmitiu essa informação? Nós discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria o apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento? Não sei por que eu não comuniquei. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela em algum momento se decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. Não discutiu.
O senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem conhecimento ou não resolveu ficar? Eu não soube que a dona Marisa foi a segunda vez. Tá. Sabe, eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. Quando que o senhor ficou sabendo que ela foi na segunda vez? Um dia, sabe, não foi no mês de agosto, não foi no dia que ela foi depois. Depois quanto tempo, aproximadamente? É difícil precisar agora se foi 10 dias, 15, 20 dias. Quando o senhor, depois, no inquérito sobre esses fatos, o senhor disse isso aqui, abrindo aspas. Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de 215 metros é um triplex Minha Casa Minha Vida, era pequeno. Aí a autoridade policial perguntou, isso é bom ou é ruim? Aí o senhor respondeu, era muito pequeno, os quartos, era escada muito. Eu falei, Léo, é inadequado para um velho como eu, é inadequado. O Léo falou, eu vou tentar pensar um projeto para cá. Quando a Marisa voltou lá, não tinha sido feito nada ainda. Aí eu falei para a Marisa, olhe, vou tomar a decisão de não fazer, eu não quero. Uma das razões é porque eu cheguei à conclusão que seria inútil para mim um apartamento na praia. Eu só poderia frequentar a praia dia de finados se estivesse chovendo. Eu tomei a decisão de não ficar com o apartamento. O senhor pode me esclarecer? Porque parece que o senhor está dizendo coisa pela ordem. Diferente. Só fazer uma pergunta. Excelência, Vossa Excelência disse um inquérito. Vossa Excelência poderia identificar qual inquérito? E 2, esclarecer se esse é o depoimento prestado no dia que Vossa Excelência determinou a condução coercitiva do interrogando? Sim, é esse depoimento colhido pela polícia nessa oportunidade. Certo. O senhor pode esclarecer? Porque o que o senhor afirma aqui é que quem tomou a decisão de não ficar com o apartamento foi o senhor, que o senhor já teria manifestado reservas na primeira visita e que na segunda visita da sua esposa, porque as reformas sequer estariam prontas, o senhor teria decidido não ficar com o apartamento. Eu disse exatamente nas duas coisas, tanto no primeiro depoimento como agora a mesma coisa. Obviamente que é difícil, se eu não estou lendo, repetir as mesmas palavras. Sim. Mas eu fiz todos os defeitos que tinha que fazer no apartamento. Uhum. Tá? E o Léo disse exatamente, eu vou pensar numa proposta e te faço. E nunca mais eu conversei com o Léo sobre o apartamento. Mas uma proposta de reforma do apartamento? Eu não sei qual era a proposta. Casado, pai de 3 filhos, Luiz Inácio da Silva, o Lula, nasceu em Garanhuns, estado de Pernambuco. Em 1966, como torneiro mecânico, entrava para Vilares. Foi na qualidade de suplente que, em 1969, integrou pela primeira vez a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1972, era primeiro secretário e em 1975 assumia a presidência. 3 anos depois, como candidato único, foi novamente eleito presidente com 98% dos votos. Agora, companheiros, depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica.
Não saiam passeata. Saiam daqui direto para suas casas. Estamos entendidos?